Esta é a segunda edição do Fórum, que na prática pretende promover uma reflexão sobre áreas temáticas que sejam cruciais para o futuro de todos nós. Naturalmente, neste contexto, a resposta social é um fator decisivo para a inclusão social, para o combate à pobreza e na resposta a uma situação de crise. A sustentabilidade da rede de instituições de solidariedade social é fundamental naquilo que tem a ver com a manutenção e perenidade dessa resposta. As misericórdias e as IPSS desempenham no terreno de proximidade funções de interesse relevante e interesse público que o Estado, de alguma forma, tenta financiar, pelo menos uma parte desses custos, mas que, lideradas por pessoas que não têm remuneração das suas funções. É uma atitude cívica de voluntariado e é nesse sentido contar com o testemunho do Presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social, que envolve cerca de 2.800 instituições, com o provedor da Santa Casa Misericórdia de Vila do Conde, que é a grande instituição de solidariedade no Conselho, e que, para além dos cerca de 800 empregos que gerou, é uma resposta social integrada desde os deficientes à primeira infância, à terceira idade, à área da saúde, que, nesse sentido, poderão dar aqui um testemunho daquilo que é a importância das instituições, os desafios que vão ter e naquilo que eventualmente poderá ser necessário de políticas públicas locais, regionais e nacionais que deem um melhor contexto àquilo que é a sua missão. Esperamos também o provedor da Santa Casa Misericórdia do Porto, o Dr. António Tavares, que é uma misericórdia de uma grande cidade e que, nesse sentido, também tem uma dimensão das funções que tem essa misericórdia, que é da área da saúde, da área social, da área do património cultural, que será também um bom testemunho para aquilo que é um debate de reflexão com os vilacondenses, de forma a sensibilizá-los para essa temática e, de alguma forma, termos uma sociedade mais amiga dessas instituições e as instituições também para perceber bem aquilo que tem a ver com o seu risco de sustentabilidade futura, num quadro em que o Estado tem de tentar fazer mais com menos e muitas vezes, nesse sentido, traz problemas acrescidos nas preocupações dos interlocutores, nomeadamente dessas instituições. Os desafios são muito difíceis no momento, como todos nós sabemos. Efetivamente, o país atravessa uma dificuldade enorme e isso transmite-se a toda a população. E a população mais carenciada, mais difícil, com menos recursos económicos, é aquela população que mais sofre. E umas instituições como a nossa, a Misericórdia, existe precisamente para colaborar com essas pessoas. Não foi por acaso que, quando elas foram fundadas, em 1500, nos anos do princípio do século XVI, e as Misericórdias foram fundadas porque havia efetivamente uma camada da população muito grande que vivia em situações muito difíceis, apesar de nessa altura o país estar rico com ovos que importavam das províncias na altura no exterior das províncias ultramarinas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que efetivamente são defeitos complicados. Mas é para esses desafios, para vencer estes desafios, que as instituições existem. E o que é que se pretende? Efetivamente, neste momento, com as necessidades que a população tem, as instituições, a nossa e outras, poderem responder, poderem estar presentes para diminuir consideravelmente as dificuldades que essas pessoas têm para poderem viver com o mínimo de dignidade. As necessidades são sempre diferentes, por isso a grande vantagem de instituições como as Misericórdias, que têm 500 anos, é que elas se têm adaptado sempre, em cada momento, às necessidades concretas. E, portanto, neste momento estão também, de certo modo, a responder também a essas necessidades. E eu julgo que, felizmente, porque se assim não fosse, com certeza que a nossa população não estaria tão calma, tão pacata neste momento, não aceitava isto como um desafio e quase como um momento que naturalmente há de passar num momento muito próximo disso, estamos esperançados. Portanto, as instituições como a nossa têm forçosamente de dar esse tipo de resposta. E, como eu disse, estão adaptadas a resolver esses problemas porque se adaptam com facilidade, sempre fizeram ao longo dos séculos e vão fazê-lo naturalmente agora. Eu penso que o principal desafio é o de continuarem e intensificarem a envolver as populações na solução dos seus problemas. O que caracteriza as IPS é exatamente esta capacidade que as pessoas têm de se organizarem para responderem aos problemas locais. Na área
da educação, da saúde, da proteção social e também do desenvolvimento local. Nós não podemos pensar que é o Estado quem tem que fazer tudo. E estas instituições são de facto instituições da comunidade, as pessoas que veem que há necessidades, que há problemas e dão-se as mãos e resolvem, enfrentam estes problemas e ultrapassam-nos muitas vezes. Eu penso que é isto que tem de ser intensificado, é o grande desafio. Claro que isto põe uma outra questão, que é o problema da sustentabilidade. Estas instituições têm enfrentado a crise com uma resiliência fantástica. Não temos instituições a fechar portas, vão respondendo cada vez a mais necessidades, a mais pessoas, com menos recursos. Mas, entretanto, precisam de facto de envolver a população até para que haja, diria, uma comparticipação, um envolvimento da comunidade. Não podem estar totalmente dependentes do Estado e este é um outro desafio para que criem de facto formas de autossustentação para responderem cada vez a mais situações. Isto agora já é possível, até por causa da Lei de Bases de Economia Social, que dá alguns sinais nesse sentido, mas de qualquer maneira elas têm que funcionar no fundo como empresas sociais, não empresas lucrativas, mas como empresas sociais, com boa gestão, com fontes de financiamento que vão gerando para que de facto respondam aos desafios. Eu, portanto, diria que os dois principais desafios, respondendo à sua questão, é o de intensificar cada vez mais o envolvimento da comunidade e é o de criarem formas de financiamento para que respondam cada vez mais às necessidades do meio. Eu acho que é importante que surjam da sociedade civil, sem aquela finalidade política, fóruns onde se possa discutir aquilo que são temas importantes para a sociedade atual, despidas daquilo que é as questões partidárias e onde todos se possam estar. Quando digo todos, isto é um espaço aberto, onde todos os que estão ligados à política podem participar, mas acima de tudo aqueles que muitas das vezes estão na sociedade civil e querem intervir, é um espaço que pretende acima de tudo ouvir quem está por dentro das várias matérias, dos vários assuntos que pretende levar e trazer a este fórum, mas acima de tudo que seja o partilhar e o caminhar em conjunto para soluções em todos esses assuntos que vamos abordar ao longo deste ano. Nesta iniciativa pretendemos sempre que não seja muito alargada, porque isto é um fórum de discussão, de partilha e de reflexão e, portanto, não tem aqui um espírito populista nem de abertura a muita gente. É quem quer estar dentro dos lugares limitados e é onde temos tido uma adesão enorme de todos aqueles que querem partilhar connosco estes temas que temos vindo a analisar. Na primeira edição, como vocês sabem, as questões intermunicipais e neste aqui uma questão e um assunto atual que tem a ver com a importância das IPSS e das misericórdias no contexto atual, de dificuldade, de carências sociais e financeiras, onde tanto as misericórdias como as IPSS têm tido um papel fundamental e que sem esse papel hoje em dia estaríamos muito pior.